Autoridades alertam que a capital do país, Tehran, pode se tornar inabitável em breve se as condições de seca continuarem. Mais de 15 milhões de iranianos estão à beira de perder suas vidas. E não é por sanções ou guerra, mas porque estão ficando sem água. O país segue enfrentando grave escassez hídrica. O presidente iraniano alertou que, se a falta de chuva continuar, mesmo com racionamento, moradores de Teherã podem ter que evacuar. Se não chover em 2 ou 3 semanas, Teherã pode ter que ser evacuada. Não estou exagerando. Essa declaração vem diretamente do próprio presidente iraniano. Há meses, o governo iraniano tenta desesperadamente comprar água de qualquer vizinho disposto a negociar. E mesmo assim, ninguém está ajudando. Quero dizer, esse país já sobreviveu a sanções, sabotagens e protestos massivos. Mas algo tão simples quanto a água pode ser o que finalmente derrube todo o sistema. Em meados de novembro de 2025, os reservatórios de Teherã chegaram aos níveis mais baixos em mais de 60 anos. Relatos apontam que reservatórios das represas que abastecem Mashhad, no nordeste do Irã, têm menos de 3% da capacidade. Se o uso de água continuar assim, a segunda maior cidade do Irã pode atingir o dia zero em 2 semanas, com Teherã logo atrás. Até esse governo ditatorial fascista, que costuma negar problemas, precisou admitir isso. Mais de 80 mil iranianos foram deslocados devido à crise hídrica, seca e desertificação. E quando o presidente Pezeshkian alertou lá em julho que até 15 milhões de pessoas poderiam ser forçadas a fugir de Teherã ou expulsas da cidade, todo mundo achou que ele estava exagerando. Mas agora esse alerta está começando a parecer muito real. Em vez de resolver o problema ou admitir má administração, os líderes do Irã decidiram que a ameaça eram as pessoas comentando sobre isso. Sempre que há protestos ou revoltas, o governo corta a internet. Quando falamos sobre essa crise pela última vez, o Irã já tinha cortado o acesso à internet em 27 das 31 províncias. Apenas 4 tinham conectividade parcial, e mesmo assim não era estável. Enquanto isso, milhões de iranianos enfrentam apagões diários de 6 a 12 horas. Em alguns lugares, não há nada. Sem eletricidade, sem água, sem internet, nada. Na verdade, os últimos 3 meses foram os piores, com apagões diários. Não só em Teherã, mas em pelo menos outras 28 cidades também. Nos bairros mais pobres, áreas inteiras ficam dias sem luz. A capital iraniana depende da energia hidrelétrica, mas quando represas e rios secam, falta eletricidade. Sem plano de contingência, o Irã enfrentou escassez de gás natural em outubro. Agora o inverno se aproxima. Mesmo que a água seja resolvida magicamente, o aquecimento vira o próximo pesadelo. As pessoas estão sendo encurraladas, sem opções reais. O curioso é que o Irã é um dos países mais ensolarados, com mais de 300 dias de sol por ano. Se quisessem, eles poderiam estar instalando energia solar há anos. Em vez de investir em energia renovável, eles gastaram bilhões em mísseis e enriquecimento de urânio. Hoje, energia solar e renováveis somam só 0,7% da geração nacional deles. Apesar da crise hídrica e anos de alertas, o Irã ainda investe quase 7 vezes mais em seu exército do que em projetos de água renovável. A verdade é que o regime islâmico construiu todo o seu sistema sem nunca pensar no que aconteceria se algo desse errado. Nunca houve plano B para água, eletricidade ou qualquer coisa. Veja a eletricidade, por exemplo. O Irã não precisa de usinas nucleares, o que pode ser uma bênção, já que ninguém quer um regime radical com algo nuclear. Mas, mesmo além da política, usinas nucleares consomem água como loucas. Estou falando de bilhões de galões por dia, só para resfriamento. Para um país que não fornece água potável, isso seria impossível. Mesmo sem reatores nucleares, as termoelétricas do Irã que usam óleo e gás também demandam muita água. Quando a água acabou, a eletricidade também caiu. Sem água é ficar sem energia, irrigação e agricultura. E uma vez que a energia começa a ser cortada, as fábricas desaceleram, os empregos desaparecem, os preços dos alimentos disparam e todo o sistema começa a colapsar por dentro. Quero dizer, o último verão foi o exemplo perfeito. Em junho, enquanto lançava mísseis contra Israel, o Irã enfrentava uma das piores secas de sua história.
2025 agora marca o sexto ano seguido de seca. A situação piorou tanto que várias redes elétricas foram desligadas para economizar a pouca eletricidade restante. Imagine milhões de pessoas presas em temperaturas acima de 45 graus Celsius sem eletricidade, enfrentando tempestades de areia brutais e ondas de calor sem parar. Algumas regiões chegaram até a 50 graus Celsius. Isso dá 122 naqueles unidades de liberdade. Anualmente, o Irã registra mais de 1.700 mortes pelo calor. Isso é quase 5 vezes mais do que em outros lugares com temperaturas extremas. Com o tempo, o Irã se tornou mais inabitável. E agora, com essa escassez mortal de água atingindo seu auge, 2025 pode realmente ser o ponto de ruptura. Não só para Teherã, mas também para várias outras províncias. Neste ponto, é seguro dizer que o Irã está completamente à mercê da natureza. O colapso do lago Urmia simbolizou de forma icônica a gravidade do desastre hídrico no Irã. Este lago costumava ser o maior lago de água salgada do Oriente Médio. Mas olhe para ele agora. Em 20 anos, perdeu 95% de sua área. Anos de secas consecutivas, mais de uma dúzia de barragens sufocando os rios que o alimentam, e a extração excessiva de água para projetos inúteis o esgotaram completamente. Hoje, o que resta já não é mais um lago, mas sim um deserto branco de sal. Quando uma fonte de água colapsa, é quase impossível recuperá-la, especialmente aquíferos subterrâneos. Quando acabam, não voltam. Falarei mais sobre isso no vídeo depois. Antes, vamos entender como o Irã chegou aqui. O país nunca teve muita água. O país recebe só 250 mm de chuva por ano, um terço da média global. Era suficiente para a população antiga, mas ainda assim, com uma quantidade de chuva tão baixa, você pensaria que o planejamento cuidadoso seria a primeira prioridade. Mas não foi o caso. Por quase um século, os governantes e a elite do Irã continuaram perseguindo sonhos inúteis. E agora são os iranianos comuns que estão pagando o preço. Os líderes do Irã eram obcecados por projetos de desenvolvimento exibicionistas, como grandes represas, revoluções verdes forçadas e até ideias de transformar desertos em terras férteis. Tudo isso soa impressionante no papel, mas ao analisar a geografia real do Irã, nada faz sentido. É como tentar construir uma estação de esqui em Dubai. Você pode forçar a construção disso, mas o gasto de energia, água e manutenção é absurdo. Sim, o Irã agiu exatamente assim. Se os governantes quisessem uma estação de esqui, fariam de tudo, mesmo que fosse irrealista ou prejudicial ao país. Durante as décadas de 1960 e 70, o último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, tornou-se totalmente obcecado em imitar os Estados Unidos. Projetos americanos, como a represa Hoover e a autoridade do Vale do Tennessee, o fascinavam. Nos anos 1950, o Shah contratou uma empresa americana, liderada por ex-funcionários da autoridade do Vale do Tennessee, para redesenhar o sistema de água da fértil província de Khuzistão, no Irã. A Tennessee Valley Authority transformou áreas pobres dos Estados Unidos da América em terras agrícolas usando represas. E o Shah ficou obcecado em recriar esse mesmo milagre no Irã. Os americanos ajudaram o Irã a criar o Plano de Desenvolvimento do Rio Karun, que levou à construção da represa Shahid Abbas Pur, um dos maiores projetos de energia e irrigação do Oriente Médio na época. Por um tempo, funcionou. As fases iniciais do programa, tipo Tennessee Valley Authority, ampliaram a irrigação em Khuzistão, aumentaram a eletricidade para cidades próximas e abriram novas terras agrícolas. Para o Shah, isso mostrava que o Irã podia alcançar a modernidade pela engenharia. Represas de concreto e grandes estruturas de aço logo simbolizaram progresso, poder e modernidade. A liderança do Irã queria o máximo dessas estruturas o mais rápido possível. Ninguém parece ter verificado se essas represas faziam sentido para o clima ou a geografia do Irã. No fim dos anos 1970, represas surgiam em todo lugar. A obsessão do Shah por megaprojetos deixou de lado necessidades básicas como escolas, saúde e empregos estáveis. As pessoas estavam cansadas. Antes que a raiva explodisse, a Revolução Islâmica de 1979 virou o país de cabeça para baixo. No início, os iranianos comuns esperavam que o novo governo islâmico resolvesse os problemas reais, mas isso não ocorreu. O novo regime mostrou-se tão teimoso quanto o antigo.
Eles rejeitaram quase todas as políticas do Shah, exceto sua obsessão em represar todos os rios. Nessa parte, curiosamente, ambos os regimes concordavam completamente. Para ser justo, nem tudo sob o Shah foi um desastre. Alguns projetos iniciais realmente ajudaram. Em 1963, a represa DEZ levou energia hidrelétrica e irrigação a áreas carentes. Surpreendentemente, não só os americanos ajudaram nas primeiras reformas hídricas e agrícolas do Irã. Além do Banco Mundial e da Itália, até Israel ajudou o Irã nos anos 1960. Antes da Revolução Islâmica, o relacionamento deles era bem diferente. Toda a região admirava como Israel modernizou rapidamente, transformando desertos em terras agrícolas produtivas. Quando um grande terremoto atingiu a província de Kasavin em 1962 e destruiu grande parte da base agrícola da região, o governo iraniano aceitou assistência técnica de especialistas israelenses. Essas equipes atuaram com engenheiros iranianos, inspecionaram vilarejos, perfuraram poços para substituir canates, orientaram autoridades sobre irrigação, planejamento de culturas e ensinaram a agricultores locais a manejar o solo como nas fazendas de kibbutz em Israel. Em poucos anos, terras antes secas e rochosas, antes ignoradas pelas autoridades, mostraram melhorias visíveis. Hoje, imaginar Irã e Israel colaborando parece impossível. O Irã nunca pediria ajuda a Israel. Mesmo sendo os melhores da região, essa nação deveria ter fracassado. Com pouca água e terras secas e rochosas, todos esperavam que Israel lutasse para sempre. Porém, o país encontrou uma solução. Hoje, recicla quase toda a sua água residual. Opera enormes usinas de dessalinização que garantem água potável mesmo em anos de seca. E cultiva alimentos em lugares que nem parecem capazes de sustentar vida. É um dos poucos países do Oriente Médio com real segurança hídrica. Mas depois que, em 1979, qualquer coisa minimamente ligada a Israel se tornou instantaneamente radioativa. O novo líder revolucionário via Israel como inimigo desde o primeiro dia. Qualquer cooperação com Israel, por mais útil que fosse, passou a ser tratada como traição. De repente, todas as técnicas e métodos trazidos pelos israelenses foram descartados e esquecidos. Depois veio a guerra brutal com o Iraque e anos de isolamento internacional. Os líderes iranianos perceberam que a autossuficiência alimentar era vital para a sobrevivência e segurança nacional. Passou-se a ver a dependência de grãos ou conhecimento agrícola externos como grande fraqueza explorável por inimigos. O governo decidiu investir totalmente em sua própria Revolução Verde. Eles perfuraram milhares de poços profundos, expandiram as terras agrícolas em todas as direções e incentivaram os agricultores a plantar o máximo possível em qualquer lugar que fosse possível. Alimentar a própria nação e ser autossuficiente parece nobre. Mas assim como aconteceu com a obsessão pelas barragens, essa chamada Revolução Verde foi implementada sem nenhum planejamento real por trás. Sem treinamento ou regras para os agricultores, sem gestão de água a longo prazo e sem compreensão do clima frágil do Irã, as pessoas começaram a inundar os campos com água subterrânea para cultivar plantações que nunca deveriam ter sido plantadas nessas regiões, em primeiro lugar. E então, para piorar ainda mais, a população do Irã explodiu. Após a Revolução, o governo incentivou famílias grandes. Eles reavaliaram os programas de planejamento familiar do Shah e Ayatollah Khomeini incentivou as mulheres a terem mais filhos para fortalecer a República Islâmica. Em 1986, o crescimento populacional do Irã superou 3% ao ano, sendo um dos mais rápidos do mundo. A população cresceu de 34 milhões em 1979 para mais de 70 milhões em 2000, chegando hoje a cerca de 93 milhões. Lembre-se também que, durante tudo isso, o Irã seguia construindo represas intermináveis e inúteis rapidamente. Eles ficaram tão obcecados que, nos anos 2000, o Irã virou o terceiro maior construtor de represas do mundo, atrás apenas da China e do Japão. No governo Hashemi Rafsanjani, uma nova represa era concluída a cada 45 dias, em média. As pessoas literalmente começaram a chamá-lo de comandante da construção. Em cerca de 30 anos, o Irã construiu mais de 600 represas, cerca de 20 por ano continuamente. Na cabeça deles, a lógica provavelmente era algo assim: prender toda a água em grandes reservatórios, irrigar mais terras, cultivar mais plantações, gerar mais eletricidade, pronto, tudo resolvido.
Parece fácil, mas é assim que crianças e alguns políticos resolvem problemas. Isso aqui é o mundo real, não fantasia. No mundo real, ignorar a ciência básica traz consequências brutais. Se ao menos eles tivessem se dado ao trabalho de ouvir alguém que realmente entendia da natureza, em vez de fingir que sabiam mais. O Irã queria copiar os Estados Unidos sem gastar um único real para verificar se isso realmente fazia sentido ambiental. E agora as consequências estão voltando para morder forte. A parte mais triste é que os políticos ricos e corruptos que impulsionaram toda essa besteira vão sair impunes e viver uma vida excelente. Milhões de pessoas comuns vão sofrer ou morrer por erros que não cometeram. Veja, o Irã nunca foi como os Estados Unidos da América ou o Canadá. Lá não chove regularmente e não há grandes rios que corram com força o ano todo. A maioria dos rios do Irã é sazonal e a chuva sempre foi limitada por lá. Então, quando você começa a construir enormes barragens de concreto em rios que já eram frágeis, tudo rio abaixo começa a desmoronar. A água evapora mais rápido que é reposta. O fluxo natural é interrompido. O lençol freático deixa de recarregar e o rio vira valas secas. Ecossistemas colapsam em sequência e áreas rio abaixo tornam-se mais quentes, secas e instáveis a cada nova barragem. Não é preciso ser cientista para prever o resultado. Alguns casos são absurdos, como na província de Khuzistão. Construíram a represa Gotvin em 2012, mesmo sabendo dos grandes leitos de sal subterrâneos. Avisaram várias vezes que, ao encher o reservatório, o sal dissolveria e tornaria a água imprópria para consumo e agricultura. Mas a máfia da construção, que acha que sabe tudo, foi em frente mesmo assim. Eles construíram a represa, encheram e pronto, a água ficou mais salgada que sopa. Uma obra-prima de engenharia de milhões de dólares transformou um rio de água doce e vital em um enorme lago salgado. Genial, né? E ainda tem os sonhos sem esperança de tentar irrigar desertos. A proposta era levar a água das represas para áreas áridas e torná-las terras agrícolas férteis. Mas o solo do deserto é notoriamente salgado e incrivelmente sedento. Ao jogar água, o solo absorve rápido, mas ficam crostas de sal que envenenam as plantações. Em poucos anos, agricultores viram suas plantações fracassarem várias vezes. Eventualmente, eles desistiram completamente, abandonando canais de irrigação secos, máquinas enferrujadas e casas que simplesmente desmoronavam com o calor. Áreas inteiras se tornaram cidades fantasmas. Se a represa Gotvin, tão condenada, conseguiu financiamento e foi construída, imagine como foram ruins as decisões para as outras centenas de represas. E, honestamente, muita da culpa vai direto para a corrupção dentro das Forças Armadas iranianas e do sistema político. Cada região queria sua própria represa, seu próprio mega empreendimento brilhante, sem pensar nem um pouco no que aconteceria com as pessoas que viviam rio abaixo. Os funcionários queriam impressionar o Shah com um grande monumento de concreto para impulsionar suas carreiras, promovendo seus próprios projetos troféu. Após a Revolução Islâmica, essa mentalidade continuou. A Khatam al-Anbiya, gigante da construção civil da Guarda Revolucionária, foi uma das maiores beneficiadas pela obsessão do Irã por barragens. Nas últimas décadas, esse conglomerado militar tornou-se o empreiteiro mais poderoso do país. O governo entregou a ela projetos por meio de contratos sem licitação, no valor de dezenas de bilhões de dólares. Estradas, túneis, dutos de água e uma geração de barragens. Como o IRGC está acima de quase todas as instituições civis, a Khatam nunca precisou justificar se algum desses megaprojetos fazia sentido econômico. Se os guardas queriam uma barragem, eles conseguiam. Ninguém questionava, desafiava ou perguntava quem pagaria o custo real. Rio abaixo chamam de máfia da água. Rede de elites militares, políticos e empreiteiros lucrava sempre que construíam uma barragem de concreto. Independentemente de o rio bloqueado já estar morrendo ou não, Khatam al-Anbiya operava com quase total imunidade. Órgãos de fiscalização não podiam agir, comunidades não conseguiam enfrentá-los e jornalistas não tinham acesso a seus orçamentos ou avaliações ambientais. Entre 2005 e 2011 apenas, a empresa garantiu cerca de 25 bilhões de dólares em contratos. Alguns relatórios estimam o valor total de seus projetos ainda mais alto, especialmente quando você inclui os enormes esquemas de transferência de água projetados para bombear água entre províncias. Simplesmente,
porque os funcionários regionais queriam mostrar que estavam entregando resultados para Teherã. Pesquisadores independentes que investigaram a construção de barragens no Irã há alguns anos descobriram que muitos registros oficiais de centenas de barragens estavam incompletos ou ausentes nos arquivos do governo. Algumas barragens tinham só nome e data, sem custos, especificações técnicas ou monitoramento de longo prazo. Pesquisadores, às vezes, não acham coordenadas de barragens pequenas e médias, pois nunca foram registradas em sistemas oficiais de mapeamento. Ninguém hoje pode afirmar com certeza quanto o Irã gastou nessas barragens. Pesquisadores precisaram reunir imagens de satélite, memorandos vazados, relatórios provinciais e antigos documentos de engenharia. O registro de informações é ruim. Não surpreende que o país tenha rios colapsados, reservatórios salinizados, áreas úmidas secas e cidades sem água. Com o tempo, o ressentimento ficou grande demais para o governo ignorar. Até Hassan Urkani, que dificilmente era um rebelde dentro do sistema, começou a perceber o quão profundo era o dano. Ao assumir em 2013, ele pediu a suspensão imediata de novos projetos de barragens. Foi uma das primeiras vezes que um presidente iraniano admitiu abertamente que o modelo de desenvolvimento do país havia saído dos trilhos. O que é insano é que levou quase 3 décadas inteiras para que as autoridades admitissem que haviam cometido um erro histórico. Mesmo naquela época, o Irã teria que descomissionar centenas de represas. Estudos indicam que pelo menos 500 são necessários para conter o sangramento e dar ao ambiente chance de recuperação. As represas são só parte da longa má gestão da água no Irã. Agora, como eu disse antes, o regime islâmico também era obcecado em se tornar autossuficiente em alimentos a qualquer custo. Aproximadamente 90% da água doce capturada por essas represas foi usada na agricultura. Até uma criança provavelmente sabe que você precisa de muita água para a agricultura. Pelo menos tradicionalmente, é assim. Mas o que os agricultores iranianos acabaram fazendo foi muito mais insano do que o uso normal, porque seus métodos eram surpreendentemente descuidados e ineficientes. A maioria desses 90% de água doce foi desperdiçada. A eficiência média da irrigação em todo o país mal chega a 35%. Quase 2/3 da água usada nos campos evapora ou se perde no solo antes de atingir as plantações. Para colocar isso em perspectiva, os sistemas modernos de irrigação por gotejamento facilmente atingem mais de 90% de eficiência. Além disso, transportar água por canais abertos e canos com vazamentos desperdiça mais 12%. Tenho certeza de que agricultores que achavam que a água só seria problema no futuro, agora se arrependem. Em áreas rurais, agricultores perfuram poços cada vez mais profundos anualmente. Mas há um limite para perfurar antes de atingir o fundo de rocha. Poços que antes achavam água a 50 metros, agora precisam ir até uns 50 metros ou mais se encontrarem. Segundo um climatologista, o Irã esgotou quase 70% de sua água subterrânea em menos de 50 anos, reservas formadas em milhões de anos. Ao retirar água subterrânea de forma imprudente, a terra literalmente desaba. Em Teherã e outras áreas com forte drenagem, o rebaixamento do solo já é um fenômeno preocupante. Estudo de 2024 aponta que 35% do país já afunda e outras áreas seguem o mesmo caminho. Mais de 100 planícies no Irã já afundaram, algumas de forma impressionante. Em partes da província de Kerman, o solo está afundando mais de 35 centímetros, quase 14 polegadas por ano. Essa é uma das maiores taxas de subsidência do solo no mundo, e esse dano é permanente. Quando um aquífero colapsa, o armazenamento se perde para sempre, e o solo não retém mais água, mesmo com chuva. Por isso, especialistas chamam de falência dos lençóis freáticos, mesmo que o Irã tenha sorte com chuvas e ganhe alguns anos. Esse solo afundando pode destruir tudo, sejam casas, pontes ou oleodutos. Tudo isso pode afundar a qualquer momento. É quase como se a mãe natureza finalmente tivesse perdido a paciência. Depois de décadas levando golpe após golpe, é como se ela tivesse decidido que o Irã foi longe demais e agora era hora de acertar as contas. Ondas de calor, mortes, rios secando, falhas elétricas e o solo afundando. Parece que todos os elementos deste país estão contra o Irã ao mesmo tempo. Sabe qual é a parte mais frustrante? Nem tudo é culpa do regime. Iranianos também foram responsáveis por esse desastre.
Quando o governo ofereceu eletricidade barata e acesso praticamente ilimitado à água subterrânea, muitos agricultores aproveitaram ao máximo. Muitos plantaram culturas inadequadas em regiões ruins e na época errada, exigindo mais água do que a terra suportava. Por milênios, pessoas cultivaram grãos como cevada, painço e grão de bico, tolerantes à seca. Essas culturas se adaptaram ao clima seco do Irã e ao sistema de irrigação de Qanatsi, mas tudo mudou no século XX. Com a modernização das dietas iranianas, o governo considerou cultivar outras culturas saborosas, porém que demandam muita água. Foi então que o desastre começou. O arroz, por exemplo, é uma das culturas mais sedentas do mundo. Tradicionalmente, ele só era cultivado nas províncias úmidas e ricas em chuva de Guilão e Mazandaran ao longo do Mar Cáspio. Após a Revolução, principalmente nas campanhas de autossuficiência dos anos 1990 e 2000 arrozais, apareceram em províncias onde não fazia sentido. Lugares como Isfahan, Fars, Kerman e até Sistão e Baluchistão, uma das áreas mais secas da Ásia. Os agricultores alagavam campos em províncias com apenas 100 a 150 milímetros de chuva por ano, pois a eletricidade barata e a água subterrânea permitiam isso temporariamente. Em Sistão, uma das regiões mais secas do Irã, agricultores foram incentivados e até pressionados a plantar melancias. Sim, melancias, o próprio nome já é um grande sinal de alerta. Uma cultura composta quase só de água, envolta em casca verde, foi promovida numa região que recebe apenas 50 milímetros de chuva ao ano. Conforme solo e clima, cultivar 1 quilograma de melancia pode precisar de 200 a 300 litros de água. Plantar melancia em um quase deserto era praticamente suicídio. Essas plantações logo secaram a terra, colapsaram poços e agravaram a ruína ambiental da região. Eles perceberam o absurdo e proibiram o cultivo de arroz nessas províncias secas. Essa decisão só chegou em 2018, décadas após o dano. Nessa altura, vastas áreas já estavam salinizadas, os aquíferos esgotados e milhares de famílias de agricultores já haviam perdido seu sustento. Além disso, o setor industrial agravou a situação. Para parecer moderno e industrializado, o governo construiu grandes siderúrgicas, refinarias, petroquímicas e fábricas em regiões áridas do Irã. Quem instala siderúrgicas que gastam muita água em Isfahan, Yazd ou Kerman, regiões que mal têm água subterrânea suficiente para beber, quanto mais para a indústria pesada. Mas foi exatamente isso que o Irã fez. Essas instalações consomem milhões de metros cúbicos de água anualmente. Mesmo assim, elas foram construídas bem em cima de aquíferos que estão diminuindo. Então, o que aconteceu depois era inevitável. As indústrias começaram a competir com os agricultores. Os agricultores começaram a competir com as cidades. E todos começaram a competir entre si pelo mesmo pequeno e cada vez menor suprimento de água. Isso virou uma verdadeira disputa pela sobrevivência. E agora, depois de décadas de negação, até mesmo os funcionários do Estado admitem que essas indústrias foram construídas nos lugares errados. Algumas fábricas consideram se mudar para as costas para usar água dessalinizada e continuar operando. Realocar fábricas bilionárias não é como mudar uma loja de rua. Isso pode exigir anos de planejamento, engenharia, dinheiro e vontade política. Recursos que o Irã não tem em abundância. Além do caos causado pelo homem, o Irã também sofre com a mudança climática, que não é totalmente sua culpa. A natureza ignora fronteiras e política. Se forçada, reage ainda mais forte. O clima seco do Irã está agora ainda mais extremo. Cerca de 75% do país recebe menos de 250 milímetros de chuva por ano. Dados oficiais mostram que a chuva anual do Irã vem caindo consistentemente cerca de 1 milímetro por ano desde o início dos anos 1990. Agora, eu sei que isso parece pouco, mas ao longo de 3 décadas, isso soma uma queda de 30 milímetros. É como perder toda a chuva do mês. Os fazendeiros rezam desesperadamente pelas chuvas da primavera. Mas na maioria das vezes, essa chuva simplesmente nunca vem. Quando chove, costuma ser rápido e intenso, causando enchentes em vez de infiltrar no solo. É o pior dos dois mundos, seca quando precisa chover e enchente quando não. Lembre-se do ciclo vicioso que citei antes. Quando um sistema falha, outros também são afetados. O calor no Irã cresce, rios secam, poços colapsam, plantações morrem, redes elétricas sobrecarregam e a mudança climática agrava a situação.
Não dá para culpar só a mãe natureza. O governo deveria ter se planejado há décadas. O Irã enfrenta há anos secas e enchentes extremas, às vezes em temporadas seguidas, enquanto o país esquenta a cada década. Os verões iranianos sempre foram quentes, claro, mas recentemente eles começaram a ultrapassar os limites absolutos da resistência humana. A temperatura média do país subiu 0,4 graus Celsius por década, quase o dobro da média global. Novamente, 0,4 graus Celsius por década pode não parecer muito à primeira vista, mas acredite, isso se acumula bem rápido. Ano após ano, isso torna os verões mais longos e intensos, aumentando a evaporação. Com temperaturas altas, a água evapora mais rápido. Em certos reservatórios iranianos, a evaporação pode retirar até 2 metros de água por ano. Isso também afeta algo fundamental para o Irã: a neve das montanhas. As cadeias de Zagros e Alborz costumavam agir como grandes bancos naturais de água. A neve caía o inverno todo, acumulava-se e derretia devagar na primavera e verão. O derretimento lento mantinha rios como Karun, Karké, Zayand, Hadi e vários córregos fluindo por meses, sustentando o ciclo da água do Irã. Esse sistema também está colapsando, pois os invernos mais quentes impedem o acúmulo de neve como antes. Dados meteorológicos do Irã apontam que a cobertura de neve em várias regiões diminuiu mais da metade nas últimas décadas. E a neve que cai derrete cedo demais. Isso causa enchentes repentinas em janeiro ou fevereiro, totalmente fora de época. Após esse surto, as montanhas não têm mais nada a oferecer. Cientistas alertam que, se a tendência continuar, o Oriente Médio pode ter aumento médio de 5 graus Celsius até o fim do século. 5 graus. Esse calor transforma províncias em fornos a céu aberto. Estamos falando de um futuro em que apenas sair de casa por alguns minutos se torna exaustivo, em que trabalhar ao ar livre se torna perigoso e em que ir para na escola, dirigir para o trabalho ou até mesmo fazer tarefas básicas se torna um risco físico. E, sinceramente, isso só se essas pessoas conseguirem sobreviver nos próximos anos, pois já enfrentam uma crise hídrica brutal que destrói vidas agora. Mesmo com todos esses problemas se acumulando, ainda há mais. À medida que os rios, pântanos e lagos do Irã desaparecem, a terra perde sua proteção natural contra a poeira. Os ventos erguem cada grão e partícula, criando uma tempestade de areia sufocante e ofuscante. Essas tempestades são incômodas e mortais. Elas carregam muitas partículas microscópicas, que acabam sendo respiradas pelas pessoas. Doenças respiratórias, asma e infecções crônicas aumentaram em toda a região. Os hospitais ficam sobrecarregados, especialmente durante a famosa temporada dos ventos de 120 dias, esse período em que o deserto sopra na sua nuca dia e noite por meses. E o que o governo tem feito sobre isso? Bem, não muito. A cada poucos meses, eles distribuem máscaras, fecham as escolas por 1 ou 2 dias e dizem para as pessoas simplesmente ficarem em casa. Esse é o grande plano deles. É ridículo, pois algumas dessas tempestades de poeira duram até 4 meses seguidos. Não se pode manter famílias presas em casa por 1/3 do ano, e isso nem resolveria o problema. Essas tempestades são tão fortes que a poeira invade frestas, sacode janelas, cobre superfícies e transforma bairros em zonas de desastre em câmera lenta. Para quem mora lá, é fugir ou enfrentar um pesadelo que se repete todo o verão. O governo iraniano sabe que enfrenta uma catástrofe total, mas a maneira deles lidarem com isso basicamente se resume a rezar e esperar que o problema se resolva magicamente. A fé pode ser poderosa, mas não cabe ao governo tomar o dinheiro dos contribuintes e rezar com todos. Não é brincadeira, isso aconteceu. No fim de 2021, agricultores em Isfahan protestaram após seus rios secarem. Em vez de sugerir soluções, o Ayatollah Alamoholda, importante clérigo linha dura e sogro do presidente Raisi, apenas repreendeu os agricultores e disse que só restava rezar mais forte por chuva. Você pode imaginar como o conselho foi recebido, com agricultores vendo seus campos virarem poeira. Para iranianos comuns, a paciência já se esgotava. Isso só aumentou a revolta. Imagine viver nesse país diariamente, acordando com uma única esperança, de conseguir água para durar mais alguns dias. Protestos e agitação civil são inevitáveis quando o seu próprio governo não consegue te dar nem o básico, como água e eletricidade. Ainda assim, ele encontra tempo e dinheiro para guerras, demonstrar solidariedade internacional e investir bilhões em mísseis e foguetes. Veja Cuzistão,
Por gerações, essa província do sudoeste foi a joia da coroa do Irã pela água. Ela possuía o Karun e o Karhi, dois dos principais rios do país. Eles alimentavam terras agrícolas, sustentavam cidades e chegavam aos pântanos da Mesopotâmia, um dos mais ricos sistemas de zonas úmidas do mundo. Décadas de construção de barragens, irrigação excessiva, má gestão e secas crescentes sufocaram esses rios. No verão de 2021, os danos chegaram ao limite. Em julho, com temperaturas acima de 50 graus Celsius, cidades ficaram dias sem água nas torneiras. Milhares ficaram sem água potável em uma das regiões mais quentes do planeta. As pessoas foram forçadas a protestar. Inicialmente, pediam água, gritando, "Estamos com sede", mas logo a situação deixou de ser pacífica. Em poucas horas, os gritos viraram protestos anti-governo por toda a província. Surpreendentemente, até o Ayatollah Khamenei, que quase nunca fica do lado dos manifestantes, deu de ombros e admitiu que essas pessoas tinham razão em estar irritadas. Mas, enquanto ele demonstrava simpatia cuidadosamente calculada na televisão, as forças de segurança estavam nas ruas, fazendo o que sempre fazem, atirando com munição real contra a multidão. Vários jovens foram mortos, dezenas presos, e o único crime foi pedir o direito básico de beber água sob um sol de 50 graus. Mas mesmo após a repressão, os protestos não pararam. As pessoas continuaram por mais de uma semana. No Irã, inclusive em Teherã e Isfahan, pessoas foram às varandas à noite para cantar em solidariedade. A falta de água uniu as pessoas mais que qualquer movimento político. Porque, sinceramente, se um governo não consegue fornecer água, de que adianta? Até as autoridades hesitaram no início, pois sabiam como seria difícil reprimir pessoas desidratadas. Logo voltaram aos velhos hábitos. Usaram força, fizeram promessas, mas nada mudou. Khuzistão segue em seca severa, com seu povo sedento, frustrado e esquecido. Após os protestos em Khuzistão, cortar a internet virou a estratégia padrão do governo. Quando as pessoas se reuniam, as autoridades cortavam o acesso, às vezes por uma semana ou mais. Eles abafavam a verdade para evitar sua propagação. Meses depois, em novembro de 2021, protestos parecidos surgiram em Isfahan. Por séculos, Isfahan foi um tesouro cultural e agrícola do Irã. O rio Zayan-Dirud era icônico, passando sob pontes antigas como Kaju e Siosepol, aquele tipo de cenário perfeito de cartão postal do qual o Irã adorava se orgulhar. Hoje, esse rio é só um corredor seco e rachado, drenado e desviado demais para outras províncias e indústrias. Fazendeiros rio abaixo viram o rio que sustentou suas famílias por gerações sumir e perderam a paciência. Organizaram um protesto pacífico no leito seco do rio. Inicialmente, só fazendeiros com barracas perto da Ponte Cachu. Em poucos dias, o protesto reuniu milhares. Famílias, comerciantes, estudantes, todos. Pela primeira vez, o clima não era de protesto, mas de uma grande reunião pública, quase um festival de frustração. Até a televisão estatal cobriu por um breve momento, o que é praticamente inédito. Mas, é claro, isso não durou muito. À medida que a multidão crescia, os gritos mudaram de "nos deem água" para slogans políticos, e a paciência do regime evaporou. Em 26 de novembro, forças de segurança reprimiram, queimaram barracas e destruíram o acampamento com tratores. A polícia usou cacetetes e gás lacrimogênio contra cerca de 500 pessoas. Mães correram com filhos, agricultores idosos foram espancados. Durante a noite, um protesto pacífico se transformou em um campo de batalha, mas essa brutalidade só aumentou ainda mais a raiva. Durante a noite e no dia seguinte, Isfahan teve intensos confrontos entre manifestantes e tropa de choque. Multidões furiosas gritaram slogans exigindo a morte do líder supremo e prometeram revidar. Mulheres confrontaram os agentes de segurança, questionando por que atiravam em pessoas que só pediam água. Mesmo assim, a polícia seguiu atirando, agora com espingardas e chumbo de caça. Dezenas ficaram feridas, muitas no rosto, e algumas perderam a visão para sempre. As imagens são tão chocantes que não podemos mostrá-las aqui. Em poucas horas, vídeos chocantes de rostos ensanguentados se espalharam por toda parte. E, como era de se esperar, o governo cortou o acesso à internet em toda a região. Em poucos dias, até esse protesto foi silenciado à força. Como sempre, as autoridades prometeram a volta da água e a abertura dos canais. Mas nada aconteceu. Fazendeiros de Isfahan seguem esperando e Khuzistão continua sedento. Agora, felizmente, os protestos se espalham pelo país.
Vamos discutir por que os vizinhos do Irã não querem ajudar, mesmo com milhões de vidas em risco. A resposta simples é: o Irã queimou muitas pontes. Suas relações com países como Afeganistão e Iraque estão tensas há décadas. Geograficamente, o Irã está preso em uma posição terrível. Ele está jusante de vários rios que vêm do Afeganistão, mas também está a montante de rios que desaguam no Iraque. Então, quando todos ao seu redor estão lutando com unhas e dentes por cada gota d'água, ficar preso no meio, como o Irã, torna uma situação já ruim muito, muito pior. Porque você pode acabar levando pancada dos dois lados. Na verdade, isso já levou a confrontos diplomáticos e até troca de tiros. O melhor exemplo é o rio Helmand, chamado Hermand pelos iranianos. Esse rio nasce nas montanhas do Afeganistão e deságua em Sistão-Baluchistão, um dos lugares mais secos do mundo. Por séculos, comunidades dos dois lados dependeram dessas águas para pescar e sobreviver. Discussões sobre a distribuição de água existem há muito tempo. Desde o século XIX, quando os britânicos interferiam no Afeganistão. Os países assinaram um tratado em 1973, dando ao Irã uma cota anual fixa. Parecia um acordo justo na época, mas o tratado logo perdeu sentido enquanto o Afeganistão entrava em décadas de caos. Golpes, invasão soviética, guerras civis, domínio do Talibã, invasão dos Estados Unidos da América e retorno do Talibã. O tratado acabou esquecido. Avançando para os dias de hoje, o Talibã controla Cabul novamente. E eles estão determinados a não abrir mão de nenhuma água de que precisam desesperadamente para si mesmos. Construíram grandes barragens como Kajaki e Kamakan para reter o máximo de água em suas regiões secas. Para eles, é questão de sobrevivência. O Afeganistão enfrenta uma seca grave e tenta garantir água para seu povo. No Irã, essas barragens pioraram ainda mais a situação já ruim. Para o Irã, o Tratado de 1973 sobre o rio Helmand parece nunca ter existido. Teherã acusa o Afeganistão de violar o acordo, mas o país alega que seus reservatórios estão quase vazios e não há água suficiente para liberar a jusante. Duas nações desesperadas disputam, certas de estarem certas e sem vontade de ceder. Em 2023, o Irã perdeu a paciência e se cansou das promessas vazias. O presidente Raisi advertiu o Talibã a liberar a parte iraniana da água do rio Helmand ou sofrer consequências. Por sua vez, o Talibã disse ao Irã para moderar o tom. E como tudo nesta região, as tensões aumentaram. Em poucas semanas, soldados de ambos os lados abriram fogo na fronteira. Após o confronto, 2 guardas iranianos e um talibã morreram, no pior incidente na fronteira Irã-Afeganistão em anos. Depois, ambos os lados fizeram declarações educadas sobre comitês conjuntos e cooperação futura. Como toda negociação sobre água na região, nada avançou. O Irã tem motivo para desconfiar do Talibã. No fim dos anos 1990, no primeiro governo talibã, fecharam as comportas da represa Kajaki em disputa política, zerando o fluxo do rio Helmand para o Irã. De repente, regiões de Sistão e Baluchistão ficaram sem água. As plantações morreram e o gado não resistiu ao calor. Comunidades inteiras sofreram. Os iranianos nunca esqueceram isso. Eles sabem que o Talibã pode e vai usar a água como arma contra eles, no momento em que isso for favorável para eles. O curioso é que o Irã construiu com confiança 4 reservatórios enormes em Sistão, esperando armazenar a água prometida do Helmand. A água nunca chegou e hoje os reservatórios estão secos e abandonados. Todo verão, o Irã espera ansioso. O Afeganistão vai liberar água? Ou será que o Irã vai ter que enviar mais uma delegação irritada para Cabul? Essa água é uma tábua de salvação para dezenas de milhares de pessoas em Sistão. Não é difícil imaginar como as tensões podem rapidamente virar conflito. Autoridades iranianas e a mídia local já começaram a usar termos como guerra da água. E, sinceramente, é bem fácil entender o motivo. Sabe o que é irônico? O Irã acusa o Afeganistão de algo que ele próprio faz com o Iraque. A oeste, o Irã controla afluentes que abastecem o rio Tigre no Iraque. Nos últimos 10 anos, o Irã construiu represas, cavou túneis e desviou rios para seu território, muitas vezes sem avisar Bagdá. Desde 2020, projetos iranianos, como a represa Darum, reduziram de 80% a 85% o fluxo do rio Sirvan.
deixa distritos do Kurdistão iraquiano secos, sem contar as grandes represas da Turquia e Síria rio acima. O Iraque sofre pressão de todos os lados, inclusive do Irã, com consequências catastróficas. Em 2018, Basra, com mais de 2 milhões de habitantes, enfrentou um dos maiores desastres hídricos de sua história. A água salgada e poluída do Shatt al-Arab invadiu a cidade enquanto desvios, rio acima, drenavam os rios. Mais de 118 mil pessoas foram hospitalizadas com erupções cutâneas, diarreia, infecções e intoxicação química. E desde então, a situação só piorou. Reuniões diplomáticas anuais acabam apenas em declarações de preocupação, sem avanços. Assim como o Irã, Iraque e Afeganistão enfrentam a mesma crise e lutam desesperadamente por água. Quanto mais alguém pega para si, pior para os outros. Sem cooperação, vira uma corrida para o fundo do poço. Acredite, ninguém quer ganhar essa corrida. Há alguma esperança ou solução antes do Irã alcançar o temido dia zero? Sinceramente, não muito, mas o Irã tem opções para adiar o dia zero por alguns anos. Se o regime atual conseguirá fazer isso, é outra questão. Veja a Cidade do Cabo, na África do Sul, que quase se tornou a primeira grande metrópole do mundo a ficar sem água. Em 2018, a Cidade do Cabo estava a apenas 90 dias do dia zero, no pior momento. O maior reservatório da Cidade do Cabo, represa Tiwatu-Skuf, caiu para 13% da capacidade, sendo só 5% utilizável. A cidade entrou em pânico ao saber que cada morador teria apenas 50 litros de água por dia para sobreviver. Isso significa um banho rápido, uma descarga no vaso sanitário e quase nada sobrando para cozinhar. Inspetores do governo passaram a monitorar o consumo em cada casa. As fontes públicas foram desligadas e ficou proibido lavar carros, regar jardins e encher piscinas. Pessoas faziam fila em pontos de emergência por rações e restaurantes suspenderam a água da torneira. Grandes empresas precisaram mudar ou arriscar fechar. A Cidade do Cabo construiu dessalinizadoras, reciclou águas residuais e cavou novos poços de água subterrânea em caráter emergencial. Cada gota contava. Com conservação rigorosa, fiscalização e sorte, as chuvas enfim chegaram. Os reservatórios se reabasteceram o suficiente e o dia zero foi adiado. Depois, adiado novamente até que a crise passasse. O Irã deveria ter feito o mesmo anos atrás, bem antes do verão de 2025, mas agora é tarde demais. Alguns lugares já foram irreversíveis. Em Sistão, vilarejos sumiram. Cerca de 30% dos moradores fugiram para áreas próximas em busca de água. Esse padrão se repete em Yardist, Kerman, Coração do Sul, Ruzistão e até nos arredores de Teherã. O país está se esvaziando por dentro. Anos atrás, Isa Kalantari, ex-ministro da Agricultura do Irã e especialista ambiental, fez um alerta que deveria ter impactado o país. Ele afirmou que, se os 50 milhões de iranianos, cerca de 70% da população, podem ser forçados a migrar por água. Aquilo parecia extremo, mas hoje soa assustadoramente próximo. Por ora, a melhor solução rápida para o Irã é a dessalinização. O Irã tem uma costa enorme com acesso ao Golfo Pérsico e ao Golfo de Omã. Arábia Saudita e Emirados Árabes já dependem de água dessalinizada. O Irã poderia ter feito o mesmo. O regime gastou bilhões em mísseis, milícias e ações militares externas, enquanto a dessalinização não foi prioridade. Outra opção agora é negociar a importação de água dos vizinhos, ou até mesmo pagar ao Afeganistão para liberar mais água. Mas essas pontes foram queimadas há décadas, e as relações só pioraram desde então. Ninguém confia no Irã o suficiente para vender água para ele, mesmo que tivessem alguma para oferecer. Mas, digamos que o Irã realmente chegue ao dia zero. Para onde vão milhões de pessoas? Como realocar 10 milhões só de Teherã? Onde irão morar? Como elas sobrevivem? Bem, é basicamente impossível. Se os reservatórios de Teherã realmente secarem nas próximas semanas, o governo não terá escolha a não ser cortar o fornecimento de água e impor um racionamento brutal. Caminhões-pipa viriam de onde fosse possível, costa do Cáspio, importações emergenciais ou água subterrânea remanescente. Na verdade, nenhuma delas é solução real, apenas curativos de última hora.
Com sorte, os iranianos vão perceber o quanto seu governo falhou e tomar uma atitude. Sinceramente, só resta torcer para que sobrevivam a esse desastre e que a crise da água não mate milhões de inocentes, porque alguns políticos da elite foram negligentes e arrogantes por décadas.